latifúndio é feito minso que precisa acabar. Romper as cercas da ignorância que conduz à intolerância. Terra é de quem plantar. A terra. Acho que esse evento é mais um evento que se insere dentro de uma questão que é muito cara para o nosso governo. A ideia de que as pessoas, que os cidadãos, as cidadãs, possam participar da definição, do debate, do desenho das políticas públicas. O pessoal do governo que vai ficar aqui vem com esse objetivo, de colher as propostas, colher as perspectivas que vocês têm, os desafios, os protestos, as pressões, para que o governo possa, nós possamos, em conjunto, tomar medidas que, de fato, possam dar um encaminhamento adequado a essa questão da juventude rural. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assanha um formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assanha um formigueiro. Mas quem não pode com a formiga não assanha um formigueiro. E quem não pode com a formiga não assanha um formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assanha um formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assanha um formigueiro. Mas quem não pode com a formiga não assanha um formigueiro. E quem não pode com o jovem não assanha. Carta do primeiro Seminário Nacional Juventude Rural e Políticas Públicas. Os resultados obtidos neste primeiro seminário são fruto de uma construção coletiva dos diferentes atores sociais que atuam com a juventude rural, nos ensinando que a unidade das forças que representam os trabalhadores rurais, camponeses, sem terra, ribeirinhos, indígenas, extrativistas e quilombolas é um eficaz caminho para construir propostas de políticas, bem como para cobrar sua implementação. O primeiro seminário de Juventude e Políticas Públicas, Juventude Rural, ele tem um marco político assim, dentro da nossa história, né? É um seminário que reúne todas as forças todos os segmentos da juventude rural, desde indígenas, como quilombolas, movimentos sociais, movimentos sindicais. E a gente conseguiu fazer um seminário qualificado. A nossa juventude rural ela é muito qualificada, ela tem propostas para serem efetivadas. O que a gente precisa é conseguir operacionalizar. A juventude tem um papel fundamental para alterar essa realidade, né? Acho que o debate é se a gente consegue alterar dentro somente da luta institucional ou se é necessário outras propostas, né? E talvez essa seja uma discussão. Quais são os limites dessas políticas públicas que a gente já vem apontando e observando, e o que é possível fazer para além dessas políticas públicas também, né? Além das políticas públicas que a gente está discutindo aqui no seminário, eu acho que a gente precisa de incentivo cultural, né? Que não é só esses projetos de bancar Pronaf, bancar projetos financeiros e econômicos. A gente precisa de incentivo que vá dizer que essa juventude não precisa mais estar só nesse meio rural, mas que ela precisa conhecer outros meios e que não precisa sair do campo para fazer isso, né? Ela pode conhecer outras realidades e conhecer outras culturas e respeitar as outras culturas, mas também sabendo respeitar a sua, né? Não perdendo suas raízes. Vou fazer uma variada, muita gente eu vou chamar. Vou fazer uma variada, muita gente eu vou chamar. Quem não gosta de farinha não consegue peneirar. Quem não gosta de farinha não consegue peneirar. Vou chamar todo mundo para vir participar. Vou chamar todo mundo para vir participar. Quem não gosta de farinha não consegue peneirar. Quem não gosta de farinha não consegue peneirar. Peneirou! A gente já constatou que essa juventude não quer sair do campo. Ela sai porque não tem
perspectiva de futuro, não tem perspectiva de trabalhar, estudar e os pais até incentivam, às vezes, esses jovens procurar outras formas de estudar. E que essa juventude, às vezes, não consegue se inserir no processo de produção porque a terra que os pais ganharam, agora são filhos assentados, não supre mais, não consegue mais garantir a demanda de renda que esses jovens precisam, né? Hoje o nosso problema é criar conflito na família em relação a isso. Criar conflito na família é algo que nos desestrutura, pessoalmente também. Nós ainda estamos numa estrutura onde a gente acha que evoluiu, mas continua o machismo, o patriarcalismo, onde principalmente as mulheres, não têm vez, né? E os homens, quando não têm vez, é isso que acontece. Vai para a cidade ou vai para as distrações. A estrutura hierárquica da sociedade, não vou citar organizações, mas colocou na mente da família que o pai é que manda, né? Então depois vem a mulher submissa e os filhos mais ainda. Os filhos obedecem. Então essa estrutura, quem diz que mudou está enganado, porque continua. O cenário parece não ser muito promissor para a juventude do campo, mas ainda há perspectiva, né? Se de fato essas políticas públicas que estamos discutindo começar a ser implementada com vigor e tentar amenizar isso, eu vejo que em algumas áreas é possível amenizar, reduzir, né? Principalmente essa questão de internet e acesso à educação, acho que é fundamental, né? O jovem não precisar ir lá na cidade para acessar uma lan house, sabe? Ele tem isso no assentamento, internet rápida, né? E ter as escolas, né, perto, se possível, isso é mais difícil, mas universidades próximas das áreas de assentamentos, né? Dentro da sociedade, a juventude é sempre vista como a juventude do problema, a juventude que está sempre em situações ociosas, se não está estudando, né? Vive numa situação de trabalha com o pai e a mãe. Então, se a gente não for protagonista da história, protagonista das transformações, dos próprios acessos, se a gente não tiver acesso, a gente não caminha, não anda. Então a juventude ela é central. A gente acredita que mobilizando e organizando a juventude camponesa a gente pode dar passos. Juventude que ousa lutar, constrói poder popular. Nós construímos uma carta, os movimentos todos que integraram esse espaço, como uma referência simbólica, como um esforço simbólico, como é a mística para nós. Essa carta é nossa mística. Essa carta é a organização das nossas ideias e, mais do que isso, a organização das nossas proposições e da afirmação do modelo de desenvolvimento que a gente quer para o campo. Portanto, não queremos educação do campo para operar máquinas e para administrar agrotóxicos. Queremos uma educação do campo para reafirmar nossa identidade no âmbito da juventude rural. Vivemos num momento histórico marcado pela hegemonia de um modelo de desenvolvimento agrícola e agrário adverso, que dá centralidade ao agronegócio, baseado na concentração da terra e riquezas naturais, à produção de commodities para exportação, ao uso desenfreado de agrotóxicos, ao alto índice de exploração dos trabalhadores, que gera êxodo rural, desigualdade social e violência no campo. Como que nós, agricultores, que vivemos em integração, e eu falo isso que nós fizemos, a experiência própria na nossa família, a questão da transição, e foi isso a opção de nós voltarmos para o campo, né? Quando o pai disse para nós, vamos deixar de ser integrado e vamos fazer a opção por uma forma diferente, todos os filhos voltaram para o campo. Nós percebemos que a agroecologia, ela possibilita a inserção do jovem na agricultura pelo fato de que ela é dinâmica e ela engloba vários outros aspectos que não apenas o trabalho do agricultor, né? Então, ela possibilita para o jovem um repensar na sua relação com a natureza, com a família, com as organizações sociais mesmo, e também com o seu papel dentro daquele universo rural. Por isso afirmamos que para a juventude ter vida digna no campo é necessário acesso à terra e ao território através de uma ampla e massiva reforma agrária, demarcação das terras indígenas e quilombolas, educação do campo e no campo, em todos os níveis,
Políticas agrícolas voltadas para a juventude, para que a juventude possa produzir alimentos numa perspectiva agroecológica. Eliminar o trabalho degradante e em condições análogas à escravidão que os jovens rurais são submetidos nos latifúndios do agronegócio. Acesso a políticas de cultura, esporte, tecnologias de informação e comunicação. A gente pensamos sim em ter uma política pública específica, mas para a política pública ser de fato aplicada, nós precisamos dos territórios demarcados e homologados. O que a gente quer realmente levar daqui é uma coisa concreta, que realmente vai chegar na base, para poder, na base, né, discutir no contexto daquela realidade, daquela comunidade, para colocar em prática. Então, nosso desafio é o seguinte, é vir para cá, pensar em políticas e fazer isso no nosso município. Eu acho que todo segmento da sociedade precisa de trabalhar organizado. E eu acho que a juventude também precisa trabalhar organizado se quiser conseguir alguma coisa. Embarca juventude, embarca, molha o pé. Embarca juventude, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Chamamos todos e todas pra compor o cedo, pra fazer estudo na terra alheia. Chamamos todo mundo. A gente aqui trocou muitas experiências, a gente aqui propôs, né, muita coisa para uma nova política, né, do campo. E, por enquanto, ainda não estou saindo satisfeita, porque a luta começa agora, né, a partir dessas propostas. Então, a gente está na espera e na luta. Então, se a espera não for suficiente agora, então a gente volta a brigar, volta a lutar, volta a bater o pé. O nosso maior desafio aqui é bater o pé, Marcos Rochinski, enquanto movimento, bater o pé e dizer para o governo que nós, enquanto movimento, a gente está disposto a ajudar a construir, mas queremos que isso saia do papel de uma forma efetiva, de uma forma ágil e de uma forma desburocratizada. Diga à juventude que avance e nós avançaremos. Eu estou extremamente feliz pela realização desse seminário. Nós todos estamos. Elisa, que batalhou coordenando toda a equipe aí que organizou o seminário, porque esse é um tema que é o tema que sempre foi o tema da minha vida. Assim, vou trazer um pouco para a minha trajetória, né? Não devia fazer isso. Sempre foi o tema que a gente militou e aprendeu a lutar e a pisar no formigueiro, como vocês. E não podia ser diferente que a Secretaria Nacional de Juventude nessa grande tarefa, que a gente continua sendo um militante, um defensor de um projeto político. Quem compõe esse governo e tem essa visão está pisando no formigueiro com vocês, porque são muitos desafios a superar, então somos militantes que estamos aí cumprindo uma tarefa importante no governo, e essa secretaria tem uma função que não é uma função simples, é uma função de articular, de coordenar a política de juventude, e a gente depende, assim, desses parceiros abertos que a gente tem nos ministérios para poder construir a política. Então, seminários e espaços como esse ajudam muito a reforçar a possibilidade dessa integração real da política de juventude. Eu acho que vai ser necessária uma luta conjunta dos movimentos todos do campo nesse país para a gente avançar ainda mais. Então, a luta e vamos pisar no formigueiro junto. Muitíssimo obrigada a toda a equipe e a todos vocês que participaram. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. Mas quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. E quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. Porque a gente quer uma reforma agrária ampla, uma reforma agrária democrática, que mexa na estrutura fundiária do país e que contemple toda a juventude rural. Mas quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. E quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. Mas quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. E quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro.